Relato 1. Isso aconteceu no verão de 2006, enquanto eu ainda estava de serviço como policial militar em Belo Horizonte. Eu já estava na PM há vários anos e muitas vezes respondia a ocorrências que preferia não atender. Era parte do trabalho. A gente via e ouvia coisas perturbadoras que vocês nem imaginam. Quando entrei na polícia, atendi todo tipo de situação, desde brigas de ex-companheiros até cenas de crime aterrorizantes. Mas houve uma ocorrência que nunca vou esquecer. E foi, na verdade, uma das mais perturbadoras ao longo de toda a minha história na corporação. Como mencionei, era verão. Eu e meu parceiro tínhamos acabado de almoçar quando recebemos uma chamada pelo rádio da central. A chamada era incomum. Uma garota de 11 anos havia ligado, dizendo que estava sozinha em casa e precisava de ajuda. Mas não deu muitos detalhes. A ocorrência vinha de uma residência localizada em um dos bairros mais nobres de BH. Nossa viatura era a mais próxima do local, então fomos atender a ocorrência. Chegamos à casa rapidamente. Era um imóvel imponente, com muros altos e portão de ferro. Tocamos o interfone várias vezes, mas ninguém atendeu. Esperamos por alguns minutos, chamando pelo nome da menina, mas não tivemos resposta. Depois de tentarmos contato várias vezes, fomos até o vizinho, que gentilmente nos deixou passar por sua casa para acessarmos o quintal da casa ao lado. Pulamos o muro e, uma vez no quintal, começamos a observar o local. Tudo parecia silencioso demais, calmo demais. Demos a volta pelo lado esquerdo do terreno e entramos na casa pela porta lateral, que estava destrancada. Havia algo inquietante na atmosfera. Aparentemente tudo parecia em ordem, mas o silêncio dentro da casa era desconcertante. Vasculhamos cada cômodo da casa, um a um, procurando pela menina. A casa estava completamente vazia, então saímos da residência e nos dirigimos para os fundos do terreno. Foi nesse momento que algo chamou nossa atenção. Havia uma piscina, e então avistamos a figura de uma menina flutuando na água. Meu coração disparou. Corri até a borda da piscina, e meu parceiro pulou na água sem hesitar. Ao retirar o corpo da água, ele começou a fazer reanimação cardiorrespiratória, RCP, na mesma hora, enquanto eu acionava o resgate pelo rádio. Mas já era tarde demais. A menina estava morta. O corpo estava frio e pálido, como se já tivesse passado muito tempo desde sua morte, embora a ligação para a central tivesse sido feita minutos antes. Ambos, meu parceiro e eu, ficamos incrédulos com toda aquela situação. Como ela havia ligado pedindo ajuda se já estava morta? Não fazia sentido. Revisamos o histórico da chamada e constatamos que, de fato, o telefonema veio daquele endereço. Tentamos processar o que estávamos vendo, mas nada explicava o que havia acontecido. Estávamos diante de algo que jamais conseguiríamos entender. A central entrou em contato com os pais da menina. Eles estavam no trabalho e chegaram após algum tempo a casa. Passamos boa parte daquela tarde tentando consolá-los. Eles ficaram arrasados. Nossa dedução inicial era de que todos os indícios indicavam que a menina possivelmente estava tentando pegar um brinquedo que havia caído na piscina e, ao se esticar demais, acabou caindo na água. A mãe, em lágrimas, mencionou que sua filha não sabia nadar e que a haviam matriculado na natação há uma semana. Ela também nos contou que sempre a advertiam para brincar no lado mais raso da piscina. O resto da equipe chegou logo em seguida e fizemos o que sempre fazemos em cenas assim. Mantivemos a calma e seguimos o protocolo. Mas aquele caso ficou marcado na minha mente. No dia seguinte, eu ainda estava abalado com a ocorrência da tarde anterior. Pedi para tirar uma licença. Eu precisava de alguns dias para me recompor. Não conseguia tirar aquela cena da minha cabeça. Sabia que precisaria de um tempo para processar tudo o que havia ocorrido. Tentar de alguma forma entender como aquela ligação foi feita, antes de retomar minha rotina normal. Fiquei 5 dias de licença. Quando retornei ao trabalho, tudo o que eu mais desejava era não ter de atender mais ocorrências como aquela no futuro. Não só pela situação sobrenatural que aconteceu, mas porque chamadas envolvendo crianças sempre são as mais difíceis, especialmente quando não terminam bem. Gente, pelo amor de Deus,
Não deixem seus filhos sozinhos em casa, especialmente se forem menores de idade. Eles não têm juízo e nem noção do perigo. Espero que a minha história sirva de alerta, mas também para que as pessoas entendam um pouco do que os policiais enfrentam. Muita gente acha que nosso trabalho é só prender bandidos e proteger a sociedade. Isso é verdade, mas também tem as chamadas das quais ninguém fala. Aquela foi, sem dúvida, uma das piores que já atendi. Relato 2. Sou policial em São Francisco de Paula, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, conhecida por suas áreas de mata fechada e estradas tranquilas. Trabalho na polícia desde os 22 anos e, na maior parte do tempo, o serviço não é tão emocionante quanto as pessoas imaginam. Na minha região não acontece muita coisa. O mais comum por aqui são chamadas por perturbação de sossego ou pequenos furtos, com algo mais grave de vez em quando. Já fiz todo tipo de turno. Trabalhei muito à noite, e as ocorrências noturnas são com certeza mais estranhas do que as diurnas. Mas certa vez, durante um plantão noturno, aconteceu algo em particular, que nunca mais vou esquecer. Era uma noite tranquila, e havia um bom tempo que não recebia nenhuma chamada. Eu estava patrulhando sozinho por uma estrada nas redondezas da cidade. A estrada era cercada por uma mata densa de ambos os lados. Não havia iluminação, e o único som era o das minhas rodas no asfalto. De repente, vi uma mulher parada no meio da estrada, acenando com as mãos desesperadamente. Parecia estar pedindo ajuda. Reduzi a velocidade e parei a viatura a poucos metros dela. Saí do carro com a mão na arma, por precaução, e me aproximei. Ao chegar mais perto, percebi que ela parecia nervosa, com a respiração acelerada, o rosto pálido e o cabelo bagunçado. "Tudo bem, o que aconteceu?" Perguntei, tentando manter a calma. A mulher, ainda ofegante, explicou que tinha pego uma carona com um homem. Um desconhecido. Segundo ela, assim que eles chegaram naquela área isolada da estrada, ele tentou abusar dela. Ela disse que conseguiu se desvencilhar e correu para a estrada. Mas o homem, ao ouvir o som da minha viatura se aproximando, fugiu para a mata. Ela me descreveu em detalhes o agressor. Um homem de meia idade, alto, de cabelo curto e usando uma jaqueta preta. Eu tomei nota rapidamente enquanto ela o descrevia. Ele correu para a mata quando ouviu o carro, repetiu, apontando para essa escuridão entre as árvores. Eu sabia que precisava agir rápido. Agradeci pela informação e pedi que ela esperasse ao lado do carro enquanto eu chamava reforços. Voltei para a viatura, peguei o rádio e avisei sobre a situação, pedindo que outra equipe viesse imediatamente. Mas quando olhei para trás, ela não estava mais lá, nem ela, nem o veículo. Confuso, saí da viatura novamente e procurei pela mulher. Chamei seu nome sem resposta. Fiquei parado alguns instantes. Será que ela havia saído com o carro do agressor? Mas eu teria ouvido ela dar partida. Aquela situação parecia não fazer sentido. Continuei chamando pelo nome dela, mas continuei sem respostas. Comecei a caminhar em direção à beira da mata, acreditando que talvez ela tivesse se escondido, com medo do agressor. Mas o que encontrei foi muito pior. A poucos metros da estrada, entre as árvores, eu avistei o corpo de uma mulher que estava caído no chão, inerte. Me aproximei lentamente e percebi que era ela. Era a mesma mulher com quem eu havia acabado de falar. O choque me percorreu de cima a baixo. Ela estava morta. Sua pele já começava a perder a cor, e havia sinais claros de violência. O pior era que o estado do corpo indicava que ela já estava morta há algum tempo. Muito mais tempo do que os poucos minutos que haviam se passado desde que a vi viva. Os reforços chegaram logo depois. Fizemos uma varredura completa pela mata e arredores, mas não encontramos ninguém além do corpo da mulher. As buscas se estenderam por horas naquela noite, mas nenhum sinal do homem que ela havia descrito. A cena me assombrava. Como ela pôde ter desaparecido de repente e depois ser encontrada morta em um estado tão avançado de decomposição? O pior foi ter que explicar aos meus superiores tudo o que aconteceu, pois quando os reforços chegaram ao local, nem a mulher nem o carro que eu havia mencionado estavam no local. Eu estava parecendo um maluco,
E temia que me afastassem, pois a única coisa encontrada no local foi o corpo daquela mulher, e eu era o único que supostamente havia falado com ela em vida naquela mesma noite. Se meu histórico como policial não fosse tão bom, talvez eu tivesse sido indiciado e investigado pela corregedoria. Mas tinha algo que me salvava: a placa do carro. Eu anotei a placa do veículo parado assim que cheguei no local, antes mesmo de descer. Após pesquisarmos pela placa, chegamos a um possível suspeito. As buscas na região se intensificaram, e poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. 2 colegas estavam patrulhando a cidade quando avistaram o carro com a placa do suspeito parado em uma loja de conveniência no posto de gasolina na Sápida da cidade. Os policiais entraram no local, identificaram o suspeito e deram voz de prisão. O homem foi levado para a delegacia e sua aparência se encaixava perfeitamente com a descrição que a mulher me deu naquela noite. O retrato falado era exato. Durante o interrogatório, o suspeito acabou confessando o crime. Ele admitiu que havia dado carona a uma jovem atacado e deixado o corpo dela na beira da mata, dias antes de a encontrar na estrada. Sua confissão correspondia quase que exatamente ao que a mulher havia me contado naquela noite, exceto pelo fato de ela informar que o agressor havia fugido pela mata. Apesar do encerramento do caso com a prisão do suspeito, o mistério ainda me atormentava. Como eu pude ter falado com aquela mulher quando ela já estava morta? Nunca tive coragem de divulgar ou comentar amplamente sobre isso com ninguém. Na época, só os meus superiores souberam e mantiveram essa informação em sigilo, para evitar burburinhos desnecessários. Nunca mais passei por nenhuma situação parecida. Porém, até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Relato 3. Era uma noite comum de fevereiro de 2016. O relógio já passava das 23 horas quando eu deixei o posto rodoviário após mais um turno. O cansaço pesava sobre mim, mas nada fora do habitual para quem estava acostumado a passar horas observando o movimento das estradas. O fluxo de carros seguia normal. Luzes cortavam o asfalto enquanto eu dirigia de volta para casa, uma rotina já gravada na mente. Foi então que avistei algo que quebrou a monotonia da noite. À distância, um vulto surgiu à margem da estrada. Com a aproximação, notei que era um colega de farda. Ele caminhava sozinho pelo acostamento. O uniforme desbotado parecia ter vivido dias de trabalho árduo. Sem hesitar, decidi parar e oferecer uma carona. Afinal, aquele não era um trajeto para se fazer a pé àquela hora da noite. Quando ele entrou no carro, notei algo estranho. Além do desgaste no uniforme, havia um ar pesado. Ele agradeceu pela carona com um aceno e logo em seguida perguntou se podia fumar. A princípio não vi problema, então lhe ofereci um cigarro do maço que sempre deixava no console. Ao acender o cigarro, o flash do isqueiro iluminou rapidamente seu rosto. Foi nesse momento que por um breve instante senti um certo desconforto. Sua feição era pálida demais para uma pessoa normal, mas não dei muita importância. Perguntei se ele estava encerrando ou começando o turno. Ele respondeu que estava indo para o posto policial a poucos quilômetros dali. A conversa morreu ali, e seguimos em silêncio. Eu não sabia que aquela seria uma noite que jamais esqueceria. O silêncio dentro do carro era quase estranho. Apenas o som das rodas cortando o asfalto e o ocasional trago no cigarro quebravam a quietude do ambiente. O trânsito ao redor seguia seu ritmo, indiferente à estranheza que se instalava entre nós dois. Aquele guarda parecia tranquilo demais, quase apático, como se estivesse alheio ao que acontecia ao redor. Quando estávamos nos aproximando do posto policial, decidi quebrar o silêncio. Perguntei casualmente se ele costumava fazer aquele trajeto a pé com frequência. Esperava uma resposta rápida, talvez até uma risada sobre a imprudência de caminhar na rodovia àquela hora. Mas o que recebi foi o silêncio. Ele não disse uma palavra. Continuei dirigindo, esperando que ele estivesse apenas distraído. Mas uma sensação de desconforto começou a aumentar. Finalmente chegamos ao posto. Ele agradeceu rapidamente e desceu do carro antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Observei enquanto ele se dirigia em direção à entrada, seus passos lentos, quase mecânicos.
Quando percebi que ele havia esquecido o isqueiro no banco do passageiro, resolvi descer para entregá-lo. Saí do carro, o isqueiro nas mãos, e entrei no posto, já procurando por ele. O lugar estava tranquilo, poucos colegas de plantão. Ao me aproximar da recepção, mencionei que um guarda havia esquecido o isqueiro comigo e que queria devolvê-lo. Foi então que tudo começou a mudar. Os guardas na recepção se entreolharam com um olhar confuso e sério ao mesmo tempo. Um deles se virou para mim e disse: "Aqui não chegou ninguém, além de você." As palavras dos guardas ecoaram na minha mente. "Aqui não chegou ninguém além de você." Por um momento pensei que estavam brincando comigo, mas a expressão deles era séria. Séria demais para estarem brincando, mesmo desconfortável. Insisti, descrevendo o guarda que eu havia acabado de deixar ali fora. O uniforme desgastado, a fisionomia, o jeito calmo com que ele falava. Tentei ser o mais detalhista possível. Por um instante, o silêncio tomou conta da recepção. Um dos guardas havia ficado visivelmente pálido. Ele se aproximou de mim com uma certa hesitação e, quase num sussurro, perguntou: "Você tem certeza de que o viu?" Aquela pergunta havia me pegado de surpresa, mas confirmei, começando a sentir uma mistura de confusão e inquietação. Então o guarda me olhou nos olhos e disse, com um tom de voz carregado de incredulidade: "O homem que você descreveu morreu há 5 anos. Ele era um de nós. Foi atropelado enquanto caminhava para este mesmo posto. Estava sozinho naquela noite, a caminho para este posto, mas morreu antes de chegar." Meu coração disparou. A sala pareceu girar por um momento, e eu senti o ar faltar por um breve momento. Aquilo não fazia sentido. Como eu poderia ter dado carona para alguém que não existia mais? E o isqueiro? O isqueiro ainda estava na minha mão. Isso era uma prova de que algo tinha acontecido. Mas como explicar? Olhei para os guardas. Ambos estavam tão pálidos quanto eu. Não havia mais palavras. Todos pareciam entender sem precisar dizer mais nada. O silêncio ali dentro ficou quase insuportável. Era como se todos estivéssemos compartilhando a mesma sensação de estranheza e medo. Atordoado com aquela revelação, saí do posto policial sem saber ao certo o que pensar. As palavras dos guardas ainda ecoavam na minha mente. Ele morreu há 5 anos. Como aquilo era possível? Eu havia conversado com ele, sentido sua presença no carro, visto ele caminhar em direção ao posto. Nada fazia sentido, e o isqueiro, ainda em minhas mãos, parecia uma prova de que aquela experiência tinha sido real. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo parecia impossível. No caminho de volta para casa, tentei racionalizar. Talvez fosse algum tipo de confusão, uma piada de mau gosto. Mas, no fundo, não havia como negar o que os guardas disseram. O homem que esteve no meu carro não poderia estar vivo. As luzes da estrada, os carros passando, tudo parecia distante enquanto a realidade parecia me esmagar. Cheguei em casa e me sentei no sofá, e não disse nada à minha esposa. Eu ainda estava atordoado e segurando o isqueiro. Olhei para ele por um longo tempo, tentando entender o que aquilo significava. Era como se o objeto carregasse o peso de algo muito maior do que eu podia compreender. Naquele momento só me restava uma coisa a fazer: rezar. Rezar para que, de alguma forma, o espírito daquele irmão de farda finalmente encontrasse paz. Até hoje, quando passo por aquele trecho da rodovia, sinto um arrepio subir pela espinha. Nunca mais voltei a ver aquele homem, mas a lembrança daquela noite continua vívida em minha mente. O isqueiro desapareceu pouco tempo depois, como se nunca tivesse existido, mas a sensação de que ele ainda está por aí, preso entre este mundo e o próximo, nunca me deixou. E assim, sigo orando para que ele descanse em paz, onde quer que esteja. Está gostando dos relatos? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Temos mais relatos arrepiantes vindo por aí. Agora vamos para o próximo relato. Relato 4. Sou policial em Barra de São Miguel, uma pequena cidade no litoral de Alagoas, há cerca de 8 anos. No geral, tem sido um trabalho estressante, mas gratificante. Não pelo salário, mas por saber que estou fazendo algo de bom pela comunidade.
Com mais ou menos 10.000 habitantes, a cidade é bem tranquila e normalmente não recebo muitas ocorrências, já que é um lugar considerado seguro. O máximo que vemos por aqui são pequenos furtos ou invasões a residências durante a alta temporada. Mas como diz o ditado, você nunca sabe o que o amanhã trará. E essa frase define bem o que aconteceu em uma manhã de abril de 2020. Foi uma das chamadas mais estranhas e inexplicáveis que já atendi. Eu estava fazendo uma ronda perto da rodovia que leva à praia quando recebi uma chamada do nosso CIOSP, relatando que algumas pessoas estavam ouvindo gritos vindos da orla. Aquilo chamou minha atenção, porque nunca havíamos recebido esse tipo de chamado da praia. No início, imaginei que alguém poderia ter sido atacado por um tubarão. Às vezes, nessa época do ano, temos que fechar algumas áreas devido ao aumento da presença de tubarões. Fui enviado para a área da praia e, quando cheguei, vi um grupo de pessoas apontando e filmando algo no mar. Saí da viatura e fui até eles. Ao me aproximar, vi que estavam olhando algo flutuando na água. De longe, parecia ser uma boia, mas conforme as ondas se aproximavam, percebi que era uma cabeça. Quem quer que fosse estava sendo arrastado pela maré, inconsciente. Quando o corpo finalmente chegou à margem, fui tomado por uma sensação de confusão e um certo pavor. Era um homem aparentando estar na casa dos 20 anos, vestindo calças cargo e uma jaqueta de couro, algo incomum para quem está na praia. O mais estranho é que não havia sangue, nem sinais de hipotermia ou qualquer outra pista sobre como ele havia morrido. Parecia que ele estava morto há 1 ou 2 dias, no máximo. Pedi para que as pessoas se afastassem enquanto eu tentava reanimá-lo com manobras de RCP, mas não houve resposta. O corpo estava completamente inerte. Logo, o reforço chegou, acompanhado de um delegado. Foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Ao revistarmos a jaqueta do homem, encontramos um pequeno saco plástico no bolso. Dentro, havia um pedaço de papel dobrado. Quando abrimos, vimos que era um conjunto de letras e símbolos, dispostos em linhas desordenadas. Parecia um tipo de código ou cifra. Ficamos todos perplexos, sem entender o que aquilo significava. Parecia um monte de rabiscos sem sentido, mas sabíamos que poderia haver algo mais por trás. A cidade ficou empolvorosa depois disso. Fechamos a praia e impusemos um toque de recolher na área, enquanto o corpo era levado para a autópsia. O resultado da autópsia foi ainda mais intrigante. Não havia como determinar a causa da morte. O laudo indicava que ele estava em boas condições físicas, sem sinais de trauma ou afogamento. A prefeitura acabou classificando a morte como causas naturais relacionadas ao mar, mas isso só aumentou os boatos. Logo, começaram a surgir rumores na cidade. Alguns diziam que ele havia se afogado, outros achavam que havia sido assassinado, e até surgiram boatos de que aquilo tinha algo a ver com rituais macabros. Algumas pessoas até começaram a mencionar um caso famoso de anos atrás, o da Dama das Dunas, que ocorreu em outro estado, e foi semelhante. Apesar de não haver qualquer ligação evidente, a paranoia tomou conta da cidade, e muitos começaram a acreditar que havia um assassino à solta, rondando as praias. A cifra que encontramos com o corpo continuou a ser um mistério. Tentamos encaminhar o caso para a Polícia Civil, e eles, por sua vez, buscaram ajuda de especialistas em decifrar códigos, mas até onde sei, nada foi descoberto. Mesmo com toda a tecnologia disponível, o código ainda não foi resolvido. Já faz alguns anos, mas esse caso ainda me assombra. Quanto mais penso nele, mais perguntas surgem. Como ele morreu? O que significava aquele código? E o que teria acontecido se conseguíssemos decifrá-lo? Até hoje não encontrei respostas e o mistério continua. Relato 5. Recebi a chamada por volta das 8h30 da noite. O operador do 190 me passou as informações básicas. Uma jovem sozinha em casa, no bairro Jardim São Paulo, ligou apavorada. Segundo ela, a casa estava toda revirada, mas não havia sinais de arrombamento. O que a deixou mais nervosa foi ter ouvido passos no andar de cima. Ela garantiu que as janelas estavam trancadas e todas as janelas possuem grades, o que me fez franzir a testa.
Como alguém entra numa casa fechada desse jeito? Chegando lá, a jovem estava parada na calçada, nervosa, com as mãos tremendo. Quando me viu, respirou fundo, como se estivesse aliviada por eu ter aparecido. Parei a viatura e desci, observando a situação ao redor. O bairro estava relativamente calmo para aquele horário, mas a rua onde ela morava parecia deserta. Ela abriu o portão com mãos trêmulas e deu um passo para trás. "Você vai entrar? Eu não consigo voltar lá dentro", disse com a voz embargada. Fiz sinal para ela ficar do lado de fora. Expliquei que outros policiais estavam a caminho e que eu daria uma olhada antes de eles chegarem. Mesmo assim, ela parecia não tirar os olhos da casa, como se esperasse que algo ou alguém fosse aparecer a qualquer momento. Um tipo de tensão no ar, sabe? Entrei pela porta da frente que ela já havia deixado aberta. De imediato vi o que ela tinha descrito. A casa estava uma bagunça, mas de um jeito estranho. Nada estava quebrado, e as portas e janelas permaneciam trancadas. Me abaixei para checar os cadeados nas janelas, e as grades de ferro estavam no lugar, como ela tinha falado. Aquilo não fazia sentido. Se alguém tinha entrado, como tinha feito? Peguei o rádio e informei a central que até o momento não havia sinais de arrombamento. Depois comecei a vasculhar o térreo. Sala, cozinha, banheiro. Silêncio total. O tipo de silêncio que incomoda, sabe? Aquela coisa de só ouvir sua própria respiração e o barulho das botas no chão. Quando cheguei perto da escada que levava ao andar de cima, a tal sensação que ela mencionou parecia mais forte. Era como se algo tivesse mudado no ar. Não sei explicar. Não sou de acreditar nessas coisas, mas naquele momento eu senti algo. A escada parecia mais longa do que realmente era. Cada degrau que eu subia parecia pesado, como se estivesse me levando para um lugar que não devia. Parei no topo da escada, respirando fundo. O que quer que fosse estava no andar de cima. Eu precisava saber o que era. No topo da escada, parei por um segundo. Não vou mentir, a coisa estava esquisita. A casa parecia vazia, mas aquele silêncio era pesado, como se algo estivesse escondido, esperando. Não sou homem de se impressionar fácil. Já vi de tudo nessa profissão, mas havia algo naquele lugar que não estava certo. Tirei a lanterna do cinto e apontei para o corredor. A luz fraca atravessava o espaço, iluminando portas entreabertas. No final, a última porta estava fechada. Sabia que ali era o quarto de onde a jovem tinha dito ter ouvido os passos. Olhei para trás, esperando ouvir o barulho da viatura dos meus colegas chegando, mas tudo ainda estava quieto demais. Decidi que não ia esperar. O corredor era estreito, com paredes brancas já manchadas pelo tempo. Caminhei devagar, com a mão firme no cabo da arma, enquanto a lanterna varria cada canto. Ao me aproximar da porta fechada, um calafrio subiu pela espinha. Foi como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso. O tipo de sensação que é difícil de descrever. Eu não via nada, mas dava para sentir que alguma coisa estava ali. Cheguei na porta e, sem perder tempo, girei a maçaneta devagar. Não havia barulho nenhum vindo do lado de dentro. Empurrei a porta e a luz da lanterna varreu o quarto. A jovem não mentiu. Estava tudo revirado. O armário aberto, roupas espalhadas pelo chão, a cama desarrumada. No entanto, não havia sinais de alguém ali. Apenas a luz fraca da lua que atravessava as cortinas deixava o quarto parcialmente iluminado. Andei até o centro do quarto e escutei um leve estalo. Parei. Aquele som parecia vir debaixo da cama. Meu coração acelerou por um instante, mas me mantive calmo. Sou policial, isso faz parte do trabalho. Me abaixei devagar, com a arma em punho e a lanterna iluminando o espaço abaixo. E foi aí que vi uma figura encolhida, quieta, apenas esperando. "Sai debaixo da cama", ordenei com firmeza. O homem começou a se mover devagar, rastejando como se quisesse prolongar aquele momento. Quando finalmente saiu, meu estômago revirou. Não era só o fato de que ele estava ali escondido, era o jeito como ele olhava. Tinha um sorriso que não fazia sentido, sabe?
Um sorriso que gelava o sangue. Não estava armado, não parecia ameaçador fisicamente, mas havia algo profundamente errado nele. Deita no chão agora, ordenei, mas ele não se mexeu. Só ficou ali, de pé, me encarando com aquele sorriso que parecia maior a cada segundo. Meu dedo no gatilho, esperando qualquer movimento dele e nada. Nenhuma palavra. Eu estava prestes a imobilizá-lo quando ouvi o som das sirenes. Reforços, finalmente. Olhei de relance para a porta, ouvindo os passos dos meus colegas subindo as escadas. Só que quando voltei os olhos para o homem, ele tinha sumido. Sumido. Como se nunca estivesse ali. Nenhum som de fuga, nenhuma janela aberta. Apenas o vazio no lugar onde ele estava segundos atrás. Corri até a porta do quarto e chamei os outros policiais. Revistamos o andar inteiro. Abrimos cada armário, olhamos debaixo de todas as camas, checamos até as janelas trancadas mais uma vez. Nada. O homem simplesmente havia desaparecido. Não havia explicação para aquilo. E eu sabia que, por mais que tentasse, não ia conseguir achar uma lógica. E foi aí que comecei a questionar o que realmente estava acontecendo naquela casa. Desci as escadas com a cabeça a mil. Nada daquilo fazia sentido. Como é que um homem simplesmente some na minha frente? Estava confuso, claro. Como é que podia? A casa estava trancada, e eu tinha visto o sujeito ali, debaixo da cama, com meus próprios olhos. Verificamos tudo? Perguntei, querendo ter certeza de que não havia deixado passar nada. Sim, senhor. Nenhum sinal de arrombamento, nem no andar de cima, nem aqui embaixo. Respondeu um dos policiais, também meio desconfiado. Eu sabia que ele estava se perguntando o mesmo que eu. Como alguém entra e sai de uma casa fechada desse jeito? Tem algo estranho nisso aí, sargento. Ele continuou, me olhando de canto. Eu, um policial experiente, estava mesmo começando a duvidar dos meus próprios olhos. Fiz um gesto rápido, tentando cortar aquele papo. Deixa isso pra lá. A gente já vasculhou tudo e não tem ninguém aqui. Faz o relatório e vamos encerrar essa ocorrência. Mas por dentro, aquilo estava me corroendo. Eu sabia o que tinha visto. Aquele sorriso, aquele olhar vazio. E o jeito que ele sumiu. Eu não conseguia entender. Voltei para a sala e dei mais uma olhada ao redor, tentando encontrar algum sinal, qualquer coisa que me explicasse o que tinha acontecido. Mas nada. Era como se o cara nunca tivesse estado lá. A jovem ainda estava lá fora, sentada no meio-fio, abraçando os joelhos. O rosto dela mostrava medo, mas também uma certa dúvida, como se ela tivesse começando a se perguntar se tinha exagerado em tudo aquilo. Quando me aproximei, ela se levantou rápido. Vocês encontraram alguém? Perguntou com a voz tremendo. Eu olhei para ela, avaliando se devia contar o que tinha acontecido. Respirei fundo, tentando manter o tom firme. Não tinha ninguém na casa. Ela soltou o ar com força, mas eu percebi que aquilo não trouxe alívio. Talvez ela tivesse esperado que encontrássemos algo, para pelo menos confirmar que ela não estava imaginando coisas. Mas no fundo, ela também sabia que tinha algo errado. Tá tudo certo. Se quiser, você pode voltar para casa. Mas aconselho a mudar as fechaduras e, se possível, passar uns dias na casa de algum parente. Eu disse, tentando soar prático, como se aquilo fosse só mais uma ocorrência de rotina. Ela assentiu, ainda meio atordoada. Eu não sei se consigo voltar para aquela casa, pelo menos não hoje. Entendo, respondi. Se precisar de qualquer coisa, nos avise. Vamos registrar a ocorrência e acompanhar o caso. Enquanto ela se afastava, senti aquele mesmo desconforto de antes. Como eu ia explicar isso? Como eu, um cara prático, que sempre seguiu os protocolos e se baseou em fatos, ia lidar com algo que parecia fugir de toda lógica? Aquela figura com o sorriso macabro ainda estava gravada na minha cabeça, e o mistério de como ele desapareceu não me deixava em paz. No dia seguinte, já na delegacia, redigi o relatório. Tentei colocar os fatos da forma mais objetiva possível, sem entrar nos detalhes que me deixavam desconfortável. Ocorrência de possível invasão, sem sinais de arrombamento. Local vistoriado,
Nenhum suspeito encontrado. Pronto. Simples. Mas enquanto eu digitava, as palavras não pareciam suficientes. Sabia que, no fundo, estava omitindo algo. Como é que você vai explicar que o cara sumiu na sua frente, hein? Pensei, tentando afastar a ideia de que alguém podia questionar minha sanidade. O mundo policial é cheio de situações que desafiam o comum, mas essa era diferente. Mais tarde, o delegado me chamou na sala dele. "E aí, sargento? Como foi a ocorrência de ontem à noite?" Perguntou casualmente, mexendo numa pilha de papéis. Fiz um breve resumo destacando a parte prática. Casa bagunçada, jovem assustada, mas sem sinais de invasão. "Ela estava exagerando, então?" Ele perguntou, dando uma risada baixa, como quem já ouviu várias dessas histórias de pânico sem razão. "Olha, doutor, não sei se era exagero", respondi, tentando manter a postura. A casa estava trancada, mas não sei explicar como tudo estava fora de lugar. Eu pensei por um segundo antes de falar, mas mantive a história. Ocorrência padrão, mas não havia sinais de invasão e não achamos ninguém no local. O delegado me olhou por um instante, mas o silêncio durou mais do que eu gostaria. O delegado coçou a cabeça. "Tá, coloca isso no relatório e finaliza esse caso." Eu só balancei a cabeça sem discutir. Saí da sala sem me prolongar no assunto. Sabia que se eu começasse a contar tudo com detalhes, seria visto como o cara que surtou numa ocorrência comum. E, sinceramente, até eu estava tentando me convencer de que talvez não tivesse visto nada demais. Mas o problema é que, por mais que eu tentasse esquecer, aquilo não saía da minha cabeça. E não era só o fato do cara ter sumido. Era a sensação que eu tive naquele momento. Aquele sorriso, o jeito que ele me olhou como se estava brincando com a minha mente. Não era só o desaparecimento. Era como se aquela coisa estivesse me testando, me desafiando a aceitar algo que eu não queria acreditar. Até hoje me lembro daquela ocorrência e penso o que poderia ser aquilo que eu vi diante dos meus olhos e desapareceu bem na minha frente. Relato 6. Fui policial por 20 anos. 20 anos que passaram num piscar de olhos. Achei que já tinha visto de tudo. Tráfico, brigas, homicídios. Já vi coisas que tiram o sono, mas uma noite específica continua me atormentando até hoje. Era madrugada, umas 3 da manhã, e estávamos em 4 na viatura, fazendo ronda por um bairro periférico de São Paulo. Aquela área era complicada, cheia de casas abandonadas e terrenos baldios, perfeito para traficante e usuário de droga se esconderem. Já estávamos acostumados a vasculhar esses lugares. Não dava para vacilar. Foi quando o rádio tocou, chamado de moradores reclamando de um cheiro ruim vindo de uma casa abandonada no final da rua. Um outro vizinho mencionou ter visto luzes de lanterna lá dentro horas antes. Pra gente, aquilo era um sinal claro de movimento suspeito. Cheiro estranho e luz de lanterna. Podia ser tráfico, podia ser gente usando droga, ou coisa pior. Como já estávamos por perto, coisa de 5 minutos, fomos direto pro local. Quando chegamos, o que vimos já deixou todo mundo alerta. De longe, dava para ver clarões de luz se movendo dentro da casa. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: os caras estão fazendo algum tipo de transação aqui. Mas logo depois algo me incomodou. Traficante e usuário não usam lanterna. Eles costumam fazer tudo no escuro, no silêncio. Descemos da viatura rápido, já com aquela sensação de que tinha algo errado. A estratégia era a de sempre. Eu fiquei de olho na entrada. 2 dos meus parceiros foram pelas laterais e o motorista ficou de prontidão no portão do terreno, acompanhando a ação. A ideia era cercar o lugar e pegar quem estivesse lá de surpresa. Naquele momento, eu estava pronto para qualquer coisa. Nunca fui de me impressionar fácil. Avancei pelo corredor estreito da casa, gritando-o de praxe: "Aqui é a polícia. Quem estiver aí, saia imediatamente." Assim que o som da minha voz ecoou, a luz da lanterna que víamos lá dentro simplesmente se apagou. E aí, o silêncio tomou conta. O lugar ficou um breu, só com o farolete da minha arma cortando a escuridão. Silêncio daquele jeito nunca é bom. Deixou a situação ainda mais estranha. Dei mais alguns passos e, de repente,
Senti o cheiro. Forte, insuportável, como se algo tivesse morrido ali dentro há semanas. Sabe aquele fedor que gruda e faz a gente querer vomitar? Era exatamente isso. Foi nessa hora que percebi. Não se tratava apenas de uma casa usada por traficantes. Tinha coisa pior ali. Mesmo com o fedor, continuei avançando. Gritei mais uma vez, tentando intimidar quem quer que fosse. Aqui é a polícia. Aparece agora. E então, ouvi passos, claros, no corredor à minha frente, indo em direção aos fundos da casa. E pelo rádio, meus parceiros confirmaram que não havia ninguém nos fundos. A casa estava vazia. Só que eu sabia o que tinha ouvido. E vi, com meus próprios olhos, uma figura se movendo rápido pelo corredor. Apontei a lanterna e parecia ser alguém, humano. Corri atrás, mas quando cheguei ao último cômodo, uma cozinha nos fundos, encontrei apenas meu parceiro. Passou alguém por aqui? Perguntei, com a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Negativo, ele respondeu. Ninguém passou por mim. O soldado do lado de fora também confirmou. Nenhum sinal de fuga. Foi aí que começamos a perceber que tinha algo muito estranho naquela casa. Depois de não encontrar ninguém, ficamos todos em silêncio por alguns segundos. Aquela situação não fazia sentido. Eu sabia que tinha visto alguém se movendo ali dentro, mas como poderia ter sumido assim, sem deixar rastro? E a casa, cercada por muros altos, não dava chance de uma fuga rápida sem que algum de nós visse. Enquanto isso, o cheiro horrível continuava impregnando o lugar. Eu e meus parceiros trocamos olhares, tentando entender o que estava acontecendo. Decidimos seguir a operação como de costume. Voltei para dentro da casa com a lanterna em mãos e começamos a vasculhar cômodo por cômodo. A estrutura da casa era simples, mas velha. Paredes descascando, móveis antigos jogados pelos cantos. Aquilo tinha sido abandonado há muito tempo. O que restava ali eram restos de móveis quebrados e uma sujeira acumulada. Mas conforme andávamos, dava para sentir que o ambiente ficava mais pesado, como se algo estivesse errado desde o começo. Nos comunicávamos pelo rádio o tempo todo. Um dos meus parceiros lá fora dizia que não havia movimento nenhum nos arredores. A rua estava quieta, como sempre. Já dentro da casa, os cômodos iam se revelando vazios, um por um. Nenhum sinal de alguém ali. Chegamos então a uma edícula nos fundos do terreno, onde a porta estava entreaberta. Um dos meus parceiros entrou primeiro enquanto eu mantinha a lanterna focada. E foi aí que encontramos algo que não esperávamos. O corpo de uma pessoa. Estava estendido no chão, parcialmente coberto por um lençol sujo. O cheiro, que já estava insuportável, ficou ainda pior. Não havia mais dúvidas. O cheiro de morte vinha dali. O corpo estava em decomposição e não tinha como identificar visualmente quem era, mas pelas vestes, parecia ser uma mulher. Imediatamente pedimos reforço e chamamos a perícia. Era claramente um homicídio. Enquanto aguardávamos a chegada do IML e dos peritos, ficamos ali, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Meus parceiros estavam tão chocados quanto eu. Um deles até comentou que não fazia sentido. Se tinha alguém naquela casa, como conseguimos perder o sujeito de vista? A ideia de que o vulto que eu vi correndo pudesse ser o assassino passou pela minha cabeça. Talvez estivesse ali para apagar algum rastro, ou talvez tenha sido responsável por aquela morte. Mas por mais que procurássemos, não encontramos nenhuma pista concreta que indicasse quem era a vítima ou o responsável. O corpo parecia estar ali há dias, talvez semanas, e o cheiro indicava isso. Os peritos chegaram e começaram a trabalhar. Nós ficamos do lado de fora, observando. Tentávamos juntar as peças, mas nada encaixava. O que mais me intrigava eram as luzes de lanterna que vimos à distância antes de entrar. Se não era o assassino voltando à cena do crime, então, o que era aquilo? Por que as luzes se apagaram logo que anunciamos nossa presença? Enquanto a perícia fazia o trabalho deles, voltamos a revisar o terreno. Nenhuma janela estava quebrada, nenhuma entrada forçada. Era como se aquela pessoa que eu vi simplesmente tivesse desaparecido no ar. E o pior,
Ninguém tinha visto mais nada depois disso. Depois de horas de trabalho, o IML recolheu o corpo e a casa foi fechada. Aquela noite ainda não fazia sentido. E no fundo, eu sabia que algo ali era inexplicável. Eu já tinha visto muita coisa na minha carreira, mas o que aconteceu naquele lugar continuava na minha cabeça. E a pergunta que eu não conseguia tirar da mente era: quem ou o que era aquela figura que eu vi? Depois daquela noite, todos nós, os 4 que atendemos à ocorrência, ficamos mexidos. Não foi o corpo que encontramos que nos perturbou tanto. Infelizmente, depois de tanto tempo na polícia, a gente acaba se acostumando a ver esse tipo de coisa. O que realmente nos abalou foram os vultos, as luzes e o que aconteceu dentro daquela casa, porque no fundo, nada daquilo fazia sentido. Nos dias seguintes, ninguém mais quis tocar no assunto. O caso foi entregue à Polícia Civil, como era de praxe, já que eles é que cuidam de investigações desse tipo. Nós da PM fizemos o nosso trabalho. Respondemos ao chamado, encontramos o corpo e o resto não era mais nossa responsabilidade. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Cada um de nós viu algo naquela noite, mas ninguém sabia explicar o quê. A figura que eu vi correndo pelo corredor e que sumiu sem deixar rastros. As luzes que parecíamos ver dentro da casa, piscando como lanternas, mas que desapareceram no momento que entramos. Aquilo tudo simplesmente não encaixava. E por mais que a gente tentasse seguir em frente, a sensação de que algo estava errado continuava. Lembro que, logo no dia seguinte, enquanto esperávamos o próximo turno, um dos meus parceiros, o mais calado do grupo, soltou um comentário que ficou na minha mente. "Vocês viram, né?" Ele disse sem olhar diretamente para ninguém. A gente sabia do que ele estava falando, mas ninguém quis responder. Era mais fácil fingir que não tinha acontecido. Outro colega, já mais nervoso, comentou que talvez a nossa cabeça tivesse pregado uma peça. "Tá todo mundo cansado, né? Aquela casa escura, o cheiro forte. Às vezes, a gente começa a ver coisa onde não tem." Ele riu, mas a risada dele era nervosa, como se tentasse se convencer de que era isso mesmo. Mas a verdade é que nenhum de nós estava convencido. E aquela sensação de que havia algo a mais naquela história continuava rondando. O tempo passou, mas a imagem daquelas luzes e da figura que vi no corredor não saiu da minha cabeça. De vez em quando, eu ouvia meus parceiros comentando por baixo, sem querer falar muito alto sobre o que aconteceu. Ninguém gostava de admitir, mas todos estavam incomodados. Até o mais experiente, aquele que já tinha visto de tudo, parecia mais fechado depois daquela noite. A casa foi lacrada e a Polícia Civil assumiu a investigação sobre o homicídio. Mas para nós, não foi o corpo que ficou na memória. O que ficou gravado foi o que não conseguimos explicar. Como alguém desaparece de uma casa trancada, com policiais cercando todas as saídas. E aquelas luzes, o que eram? Traficantes não usam lanternas. Tudo que vimos ou achamos ter visto, simplesmente sumiu sem deixar rastro. Nunca voltamos a falar diretamente sobre aquele chamado. Nenhum de nós queria continuar pensando nisso, mas até hoje, quando eu passo por alguma casa abandonada ou vejo uma luz estranha piscando à distância, lembro daquela noite. Fico com a sensação de que deixamos algo passar, de que havia algo naquela casa que a gente não viu ou não entendeu. E o mais perturbador, eu nunca consegui me decidir se o que vi foi real. Será que realmente havia alguém lá dentro? Ou foi a minha cabeça? O cansaço? O ambiente escuro? Uma parte de mim quer acreditar que tudo não passou de um mal-entendido, um jogo de luz e sombras. Mas outra parte, aquela que ficou em silêncio depois do ocorrido, sabe que algumas perguntas nunca vão ter resposta. No fim das contas, o vulto que vi e as luzes que todos nós testemunhamos continuam um mistério. E talvez seja melhor assim. Nem tudo precisa ser explicado. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,